Bom, pessoal, continuando a série de vídeos do blockchain, eu fiz uma alteração no nosso roteiro inicial, como eu comentei até nesse primeiro roteiro, que poderia ter algumas alterações de ordem ou alguma coisa nova que entraria, então aconteceu isso. Então falei os últimos dois vídeos, o que é modificadores e o que é o require no Solid. E agora eu vou falar sobre o contrato Ownable do OpenZeppelin. O que seria isso? Quando a gente implementa um contrato, toda vez que a gente compila o contrato numa rede da blockchain, vai ter que ter um account que vai ser o dono daquele contrato, né? Então, a pessoa que está compilando o contrato na rede, em outras palavras. Então, a pessoa que está compilando esse contrato é um dono e esse contrato está vinculado a esse dono, que é o que implementou. Então, como a gente consegue verificar isso? Quando a gente implementa esse contrato, geralmente, e aí você vai, quando você está programando, você vai colocar no seu contrato uma variável que é o owner, né? Então, ou seja, o headers public aqui, o owner, que ele está verificando aqui que é o message sender, ou seja, a pessoa que implementou esse contrato. Então, basicamente, quando a pessoa implementou o contrato, automaticamente essa variável owner vai receber o message sender, ou seja, a primeira pessoa que executou, obviamente, foi a pessoa que compilou. Então, essa variável, por ser uma variável imutável, né? Quando a gente trabalha com blockchain, a gente sabe que é um valor imutável, e em nenhum momento aqui, por exemplo, eu estou alterando essa variável. Então, essa variável aqui, owner, sempre vai ser a pessoa que executou esse contrato na blockchain. Então, esse aqui é o owner. Então, toda vez que a gente compila o contrato, sempre vai ter um dono. Apesar que, como reforçando nos primeiros vídeos que eu comentei, um smart contract, uma vez publicado, você não consegue alterar. Então, se você precisar fazer alguma alteração, alguma coisa no código, pensa-se que você vai ter que fazer de novo e fazer um novo contrato, compilar na rede, e aí o que você tem naquele endereço, naquele contrato, já perdeu. Então, imagina que um contrato sempre tem que ser muito testado para evitar esse tipo de erros, para até para os seus usuários, né, não ficarem perdidos com vários contratos, vários endereços de contrato. Mas voltando aqui, então, sempre a gente vai ter um owner no nosso contrato. Então, nesse caso aqui, de forma simples, a gente tem aqui um modificador que está verificando se o message sender, que a pessoa que está executando aquele contrato naquele momento, é o owner. Se ele não for o owner, ele está retornando um erro. Então, isso aqui é um modificador bem básico, que a gente está verificando quem que é o dono do contrato. Então, nesse exemplo aqui, quando a pessoa tenta chamar essa função, lembrando que na blockchain tudo que a gente faz é público, então qualquer pessoa conseguiria acessar e executar uma função sem ter necessidade de ter nosso aplicativo. Então, isso que é o legal da blockchain, né? É um cenário descentralizado que todo mundo tem acesso a tudo. Então, nesse modelo aqui, imagina que a gente tem um método que altera uma porcentagem da comissão do nosso contrato. Porque imagina você ter uma moeda e você cobra uma comissão de cada transferência que ocorre. Então, esse contrato aí, essa porcentagem de transferência, a única pessoa que pode alterar esse valor é você. Então, nesse caso aqui, imagine que aqui seria essa função para alterar essa taxa, né, que você teria na transferência. Imagina se fosse público de uma maneira que qualquer pessoa alterasse. Então, qualquer pessoa poderia alterar e colocar um valor absurdo ou colocar um valor zerado. Sendo assim, o seu contrato sempre teria variações que não é seguro, né? Então, o que acontece? A gente coloca essa verificação, esse modificador aqui, verificando se a pessoa que está executando essa função, ele é o dono. Se não for o dono, vai dar erro e a pessoa nem vai conseguir executar nada do método. Então, essa é uma forma segura da gente trabalhar essa questão de dono de contrato e só ele conseguir fazer algumas ações específicas, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de owner. Pegando esse cenário aqui, o próprio OpenZeppelin já tem para nós um contrato que é o Ownable, que ele já trabalha com isso. Se a gente voltar aqui no nosso código aqui da nossa moeda, vocês vão reparar que tem aqui um contrato chamado Ownable, que ele já possui todos uns métodos. A gente pode abrir aqui para ter uma visão um pouco melhor, né? Então, se a gente entrar aqui nele aqui, ó, ele vai ter alguns métodos, que é o owner, que ele já é um método para verificar se uma função que vai retornar quem que é o owner daquele contrato, né? Então, vai retornar aqui o owner. Esse aqui é um modificador, ou seja, only owner seria apenas o owner poderia executar aquele método. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui de forma mais nativa, digamos assim, foi a gente que escreveu, esse contrato já está fazendo as verificações. Então, ele verifica se o owner, então esse aqui é a função do owner
está aqui em cima, que está retornando quem que é o dono do contrato, e está verificando se o message sender, que é a pessoa que está executando esse contrato, é o mesmo. Se for o mesmo, ok, pode executar. Caso contrário, ele vai retornar falando que não é o dono, né? A pessoa que está chamando aquela função não é o dono do contrato e não pode alterar fazer aquele processo naquele método. Então, esse contrato aqui tem bastante coisas legais. Por exemplo, já tem um método já pronto, que é transferência de ownership, ou seja, no nosso exemplo aqui desse migration, a gente não tem nenhum método que transfere esse contrato para outro owner. O que seria transferir para outro owner? Imagina que a gente teria uma função aqui, que chamaria aqui, por exemplo, transfer, vou colocar aqui como transfer apenas. E aqui teríamos aqui um novo endereço, vou colocar aqui new owner, ok? E aqui teremos o owner, que receberia um new owner, perfeito? Então, nesse cenário aqui, que a gente está mostrando aqui, é uma coisa simples, que eu estou transferindo, eu estou chamando uma função de transfer, que eu estou passando um new owner, e é um parâmetro, vou passar uma carteira, né, de um novo dono, e eu estou mudando essa variável owner aqui em cima. Então, basicamente, eu estou fazendo uma coisa assim bem simples. Então, o que esse Ownable aqui já tem? Ele já tem esse método, que já tem aqui as verificações, já verifica se o número não é zero, etc. E já faz a transferência também desse novo Owner. Então, essa classe é muito legal, ela tem bastante coisas bacanas e pronta já para nós. Então, é bem natural e é uma coisa que a gente vai utilizar bastante no decorrer do nosso projeto. Tanto que já estamos usando aqui na nossa moeda. Então, já tem aqui a classe Ownable, já está estendida aqui no nosso contrato da nossa moeda, do nosso token. E se vocês repararem aqui, por exemplo, eu já estou chamando ele aqui no modifier aqui, only owner, ou seja, é apenas o dono do contrato que pode criar novas moedas. Ou seja, só eu poderia vir aqui e colocar um novo montante de moeda. Ou seja, nosso supply até então, seguindo nossa série de vídeos, tem 2.000 tokens. Em algum momento, se eu quiser aumentar esse número de tokens, só eu posso. Mesmo que você acessar o nosso contrato depois da nossa rede de teste e ver a função e tentar executar, você não vai conseguir porque você não é o dono. Mas é isso uma forma da gente proteger o nosso contrato. Então, o Ownable é uma classe sensacional, a gente vai utilizar muito e isso era o objetivo é dar um panorama de como a gente pode utilizar e vamos utilizar bastante, tá bom? Um exemplo bem claro aqui, esse message sender aqui, eu estou pegando dessa forma, mas eu poderia, por exemplo, passar message sender, que é uma função que já tem dentro do Ownable. Se eu vir aqui no Ownable, aqui, ó, abrir ele aqui, ó, uma função que já retorna para nós o message sender. Cadê aqui, ó? Tá aqui no context. Aqui o Ownable, ele tem uma extensão do context e dentro do context tem aqui um método que é o message sender, que ele retorna, né, quem que é a pessoa que está executando. Basicamente é um atalho só para essa função. Então, o Ownable é isso. E como eu comentei, a gente vai utilizar bastante no decorrer do nosso projeto.